A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, nós forneceremos subsídio da lição de número 2, Adultos, que tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. Amém? Lição esta, segunda lição do segundo trimestre do ano 2021, lição abençoada, a qual nós estaremos estudando este trimestre, dons espirituais e ministeriais. Amém? Texto áureo, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 ao 11, e o capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, nesta lição, a qual nós estaremos comentando hoje, os propósitos dos dons espirituais. Então, meus amados irmãos, nós daremos prosseguimento a este estudo. Na primeira lição do trimestre, nós vemos que Deus concedeu dons aos homens. Mas dons o quê? Para os homens crentes, salvos em Cristo, ter uma vida dinâmica. Porque o Espírito Santo age de forma dinâmica na vida dos crentes, fazendo com que a proclamação do Evangelho se dê com ousadia através de sinais, prodígios e maravilhas. E esses sinais, prodígios e maravilhas tiveram, vamos falar assim, uma efusão, uma maior manifestação a partir do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecoste, que onde ocorreu o que nós chamamos e conhecemos e sabemos o batismo com o Espírito Santo, que é esse revestimento de poder sobre os crentes, que assim perseveram e pedem a Deus, porque o crente, para ser batizado, o primeiro requisito é ele desejar receber essa dádiva que vem do alto. Então, nesta lição, nós estaremos estudando o propósito dos dons espirituais, porque o próprio batismo com o Espírito Santo também é um dom espiritual, conforme fala lá em Atos. Se eu não me engano, em Atos 2,38 fala: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo também é um dom. Mas nesta lição nós iremos focar falando de todos os dons espirituais, quais os propósitos desses dons espirituais que Deus concedeu para a igreja, porque nós vimos na lição 1 que Deus deu dons aos homens, e esses dons são os dons espirituais, ou seja, são presentes, são dádivas. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor concede à sua igreja para que a igreja seja triunfante aqui na terra, porque hoje nós fazemos parte da igreja militante, mas já existe uma igreja triunfante, aquela igreja composta pelos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que já morreram em Cristo Jesus e estão aguardando a trombeta tocar, porque a trombeta vai tocar. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, mas de maneira nenhuma precederemos os que dormem, porque os que dormem ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aí sim, findará a época da igreja, a dispensação da graça da igreja, a dispensação do Espírito Santo, e acontecerá a união de Cristo com a sua igreja, e ali estará a igreja triunfante. E hoje nós estamos militando para chegarmos um dia a fazer parte. Nós já fazemos parte, na verdade, mas estamos ainda em luta constante, diariamente, perseverando na fé para alcançarmos a graça de Deus e assim alcançarmos o nosso céu de glória. O primeiro tópico da lição é falar: os dons não são para elitizar o crente. Este tópico é bastante interessante, bastante encorajador e bastante também, meu irmão, didático. Por quê? Porque isto acontece muito nas igrejas pentecostais nos nossos dias.
O título já fala por si só, os dons não são para elitizar o crente. Vamos seguir os passos, porque no terceiro subtópico a gente entraremos mais sobre essa parte de elitização de crente, porque existem crentes elitizados. E nós vamos comentar isso hoje. Então vamos lá. O primeiro tópico ele vai falar sobre a igreja coríntia, ou seja, a igreja de Coríntio. Ele está pegando o texto que nós lemos, que é lido, que deverá ser lido, na verdade, nós não lemos, que está em 1 Coríntios, falando sobre os dons espirituais, porque nessa lição nós estamos focando nos dons espirituais. O texto base da leitura bíblica em classe foi o texto de Coríntio, então nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Coríntio, porque foi a igreja que Paulo escreveu para tirar dúvida, para sanar, para que o povo ali entendesse qual era o verdadeiro propósito dos dons espirituais. E é para a igreja de Coríntio que agora Paulo está escrevendo. Observe que o apóstolo Paulo fala que a igreja de Coríntio nenhum dom lhe faltava. Mas olha os problemas que a igreja de Coríntio tinha. Era uma igreja que tinha divisões, ou seja, existiam facções. Era uma igreja que os irmãos levavam seus outros irmãos aos pés de juízes pagãos. Era uma igreja que existia fornicação. Era uma igreja que aceitava pessoas que estavam em pecado dentro do seu seio. Era uma igreja que existia alimentos. Eles se alimentavam, muitos deles se alimentavam com carnes que era sacrificada a ídolos. Dentre outros problemas que a igreja de Corinto enfrentava. E o apóstolo Paulo chega a escrever para ele e fala: eu queria falar a vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais. É aquela parte, irmão, que quem acompanha o nosso canal aqui sempre ouve isso e já aprendeu, que existem 3 tipos de homens. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Eu sempre falo isso. O homem natural é o ímpio. É o que não tem Cristo, é o que não confessou ainda. É o que seu espírito está adormecido, está no mundo. Esse é o homem natural. Mas o homem carnal e espiritual, meu irmão, é o homem que está na igreja. Na igreja existem 2 tipos de homens. Existe o homem carnal e o espiritual. E na igreja de Coríntio não era diferente. Tinha esses 2 tipos de homem. Tinha o homem espiritual e o carnal. Mas majoritariamente os crentes coríntios eram crentes carnais. E o apóstolo Paulo fala isso. Eu queria escrever a vocês como crentes espirituais, mas eu não pude. Eu devo falar a vocês como carnais. Agora imaginem só, meu irmão, a igreja que o apóstolo Paulo chega para eles e fala que vai falar a eles como carnais, não espirituais, mas era uma igreja que era ali, que tinha todos os dons espirituais. Como é que pode isso? É pela graça e misericórdia de Deus. Os dons espirituais não mostram a espiritualidade de ninguém, meu irmão. Os dons espirituais não mensura, vamos falar assim, quem é mais santo ou quem é menos santo, quem produz mais fruto ou quem produz menos fruto. Os dons não são para isso. O propósito dos dons não é esse, meu irmão. Mostrar espiritualidade, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para quem Ele quer e do jeito que Ele quer, meu irmão. É pela misericórdia e graça de Deus, porque senão não seria um dom. É um dom. Dom é o que? É uma dádiva, é um bem, um presente imerecido que Deus está dando para os crentes. Independente daquele crente ser santo ou não, Deus, quando fornece os dons, quando concede os dons, é para a edificação da sua igreja. Nós até já adiantamos um dos propósitos primordiais do dom, é a edificação da sua igreja. E Deus edifica a sua igreja como Ele quer. Por isso eu não devo olhar o crente que tem um dom espiritual e achar que aquele crente é um crente elitizado. Porque não é, que nem o autor da lição fala, dom não é sinal de superioridade espiritual. O dom que Deus concede a seu povo, aos seus servos, são para edificação da igreja. E um exemplo claro é a igreja de Coríntio, que era uma igreja carnal, mas tinha dons espirituais. A manifestação acontecia de forma unânime. Quase todos os crentes, se não todos os crentes, meu irmão, possuíam algum tipo de dom. Imagina, eles tinham dom da fé, dom de cura, de operar maravilhas, mas era uma igreja carnal. Não mostrava a espiritualidade deles, porque o dom não é sinal de espiritualidade. Infelizmente, eu falei de novo, infelizmente, muitas igrejas
ainda tem esse jargão na sua concepção, na sua visão, no seu modo de ver as coisas, que é achar que os crentes que possuem dons espirituais são os crentes elitizados. Elitizados de que forma, meu irmão? Elitizados de uma maneira de que aqueles crentes é que Deus usa, é o que Deus opera, mas não necessariamente, meu irmão. Não necessariamente. Nós devemos ter cuidado, por quê? Porque as igrejas hoje, eu vou falar nem idolatram, mas tem uma admiração exacerbada sobre aquelas pessoas que normalmente nos cultos são as pessoas que gostam de falar em línguas de alto, gostam de mostrar que ela possui dons espirituais, mas ela mostra para os outros que ela possui, que ela tem aquele dom que Deus lhe deu, mas não é utilizado de forma a edificar a igreja, mas de forma a mostrar uma espiritualidade que talvez ele ou ela ache, porque ele ou ela possui, ser superior aos demais irmãos que não o possuem. Mas a Bíblia não diz isso e não mostra isso. Porque a Bíblia é clara, os dons espirituais, primordialmente são para a edificação da igreja. Se o dom está sendo utilizado de maneira errônea, que não está trazendo edificação para a igreja, tenha certeza absoluta disto, meu irmão, que este servo, esta serva de Deus está usando o dom de maneira incorreta. Então, nós devemos estudar, aprender para saber qual o verdadeiro propósito do dom espiritual. Primeiramente, para a edificação da igreja. E o dom não torna ninguém mais santo nem espiritual do que o outro, porque os dons não mensuram. Mas o que mensura, meu irmão, o que a pessoa é crente, que é um salvo, que anda com Cristo, que faz a sua vontade, é através dos frutos. O próprio Cristo falou isso, pelos frutos que você vai conhecer a árvore, meu irmão. Então você vai olhar para uma pessoa. E isso acontece muito, é uma pergunta que surge muito no seio da igreja. Surge muito, porque nós devemos olhar para a árvore e ver o fruto que ela dá. Aí tem pessoas que questionam, mas como pode uma pessoa que fala em língua, que profetiza, mas quando ele sai da igreja ele comete isso, faz aquilo outro. Mas é por isso, meu irmão, que o propósito dos dons espirituais não é mostrar que aquela pessoa é santa, que possui uma espiritualidade maior do que a outra, não. Mas a manifestação dos dons espirituais é para a edificação da igreja. Deus edifica a igreja, talvez naquele momento ali, aquela pessoa que tem o dom de Deus, ela foi usada por Deus para a edificação da igreja. Meu irmão, outra coisa também interessante que nós falamos aqui, que batismo com o Espírito Santo e dom espiritual não é sinônimo de que a pessoa já está salva, já está com a salvação garantida. Não, nós não estamos falando isso. Porque o que foi que Cristo falou? Naquele dia muitos virão e dirão, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, e o que a palavra de Deus fala, que Cristo vai falar para eles, afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então quem eram essas pessoas que falavam novas línguas, expulsavam demônio, profetizaram em nome de Cristo? Eram crentes, meu irmão, que tinham os dons espirituais. Então eu devo ter cuidado com isso, que dons espirituais não mostra o que a pessoa é espiritual ou santa, não. Mas mostra apenas a misericórdia de Deus sobre a vida da igreja e também sobre a vida daquela pessoa, porque Deus usa como quer e quem Ele quer para edificar a sua igreja. O propósito maior de Deus é a edificação da sua igreja. Então este é o primeiro tópico, creio que abordamos todos os 3 subtópicos da igreja de Corinto, uma igreja de muitos dons, mas carnais, como nós falamos, que era o crente carnal. Existe o crente espiritual e o carnal. E sobre a superioridade espiritual, que o dom não é sinal de superioridade espiritual. Segundo, edificando a si mesmo e aos outros. Nessa parte, o apóstolo Paulo está falando, meu irmão, sobre a edificação a si mesmo e aos outros. Ele vai falar sobre o crente quando está edificando a si mesmo através do dom espiritual.
E nós sabemos, e você que não sabe vai saber a partir de agora, que o único dom que edifica a si próprio, que o crente edifica ele mesmo, é o dom de falar em línguas. Quando não tem intérprete, porque quando tem um intérprete, ou seja, aquela pessoa, o dom de interpretação de línguas, aquela pessoa que está falando em língua, ela está edificando ela mesma, porque ela está falando em língua, mas de igual modo está edificando a igreja. Por quê? Porque está vendo intérprete, está vendo o dom, a manifestação também do dom de interpretação de línguas. Então está edificando a igreja, porque está sendo uma mensagem profética para a igreja. Então, meu irmão, aquele que fala em língua estranha edifica a si mesmo. A palavra de Deus fala isso, edifica a si mesmo. E a Bíblia fala, meu irmão, aquele que fala em língua estranha está falando com Deus. Porque os homens não entendem, mas Deus entende, meu irmão. E ele está falando com Deus, está falando de mistério, ou seja, o próprio crente que está falando, ele não compreende o que ele está falando. Quem está ouvindo não entende o que ele está falando, mas Deus entende. E Deus está recebendo aquela sua oração, adoração, louvor, seja o que for, através da manifestação espiritual do dom de falar em línguas. Então, o crente que fala em línguas está edificando a si mesmo, meu irmão. E o que fala em língua tem que procurar, meu irmão, interpretar. Porque o dom lhe foi lhe dado. Então, se você possui o dom espiritual de falar em línguas, você deve buscar o dom de interpretação para que você possa edificar não só apenas a si mesmo, mas edificar a igreja. Porque quando o crente fala em línguas e interpreta, ele está profetizando. Ou seja, então a interpretação com interpretação é igual a profecia. E quando está relacionada à edificação da igreja, quando está falando para a edificação da igreja, meu irmão, o dom de línguas é importante, assim como o de profecia, mas o dom de língua necessita do dom de interpretação. E uma coisa interessante que nós já falamos em lições anteriores é que não existe um dom superior ao outro. Não existe. A palavra de Deus fala que aquele que profetiza é maior do que fala em línguas. Está dizendo que profetiza, não está dizendo que o dom de profecia é maior que o de língua, não. Quando o autor está pegando um ponto de referência, edificação da igreja, o que é importante para a edificação da igreja é o dom de profecia. Por quê? Porque ele está edificando a igreja. Então, quando eu estou pegando ponto de referência de edificação, o dom de profecia, aquele que profetiza, é maior do que fala em línguas. Por quê? Porque o que fala em línguas está edificando apenas ele mesmo. Está sendo edificação individual, mas aquele que está profetizando está edificando não só a ele mesmo, mas a igreja. Então, quando eu pego o ponto de referência de edificação, o que fala em línguas é superior ao que o que profetiza é superior ao que fala em línguas. Quando eu pego esse ponto de referência, porque ponto de referência estou falando? De edificação da igreja. Então, quando o assunto é edificação da igreja, o que profetiza é maior do que fala em línguas. Porque o objetivo é a edificação da igreja. Quando o objetivo, o ponto de referência é a edificação da igreja, o que profetiza é maior do que fala em línguas. Mas se aquele que fala em línguas, meu irmão, tiver o dom de interpretação ou tiver alguém que interprete, ficou ao mesmo pé, ficou igual. Ou seja, está sendo profecia do mesmo modo como o dom de profecia. E é isso que a palavra de Deus fala, meu irmão. Em 1 Coríntios, meu irmão, capítulo 14, do versículo 3 ao 5, fala assim a palavra de Deus: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora olha o versículo 4. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora veja o versículo 5 que fala: e eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser
que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, quando eu estou falando de edificação, se o falar em línguas houve a interpretação, meu irmão, é uma profecia. Então, isso tem que ficar bem claro, que o que fala em língua edifica a si mesmo, porém quando há intérprete, ou ele mesmo interpreta o que ele está falando, ele tem um dom de interpretação de língua, ele está edificando aos outros. E é este o objetivo dos dons espirituais. Você vai perceber que todos os dons espirituais são para administrar os outros. Como fala o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4:10 e 11. 1 Pedro 4:10 fala: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então eu administro o dom, meu irmão, aos outros. O único dom que edifica a si mesmo é o dom de falar em línguas, mas os outros dons são para benefício do outro, ou seja, do meu irmão, da minha irmã, ou seja, da igreja, para edificação da igreja. O autor também vai falar que edifica até o que não é crente. Por quê? Porque quando o descrente está na igreja, é a manifestação espiritual, o dom de línguas, porém com intérprete, porque aquele que fala em língua e não houver intérprete, fala entre si e Deus. Mas se tiver intérprete, meu irmão, é Deus falando para a igreja, para o não crente. E até o não crente, ele vai sair ali edificado, porque a palavra, o Espírito Santo vai agir no seu coração, na sua mente, para mostrar que a manifestação espiritual, de fato, ela evidencia uma igreja viva, uma igreja eficaz, um Deus que faz, um Deus que pode, um Deus que tudo opera, meu irmão. E nós devemos entender isto, que o culto público não é para os crentes ficarem falando em línguas demasiadamente para mostrar que tem o dom espiritual. Não. Se não tem intérprete, meu irmão, fale entre si e Deus, no seu cantinho, caladinho, porque não está trazendo edificação nenhuma. Porque é melhor, que nem o apóstolo Paulo fala, você chegar em um lugar e falar 4, 5 palavras inteligíveis, ou seja, que se compreenda, que se entenda, do que falar 1000 palavras em língua estranha e dali não sair ninguém edificado. As pessoas dali não vão sair edificadas, vão sair comentando e falando que não teve proveito, não teve objetivo, não teve o que? Propósito, meu irmão. Então esse é o propósito dos dons espirituais, edificar. E o de profecia ainda mais, edificar, consolar e exortar, meu irmão. Então os dons espirituais, meu irmão, são para edificação da igreja, para edificar todo o corpo de Cristo, como fala o terceiro e último tópico da nossa lição, edificar todo o corpo de Cristo. E o autor vem falar aqui neste ponto, meu irmão, sobre os dons na igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, dispenseiros dos dons. Os dons na igreja, como eu li anteriormente, 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, meu irmão. Então o dom espiritual ele tem que ser utilizado paralelamente com amor, com sabedoria, meu irmão, sabendo que aquele dom está sendo manifestado na sua vida para a edificação da igreja. Não é à toa que entre o capítulo 12 e o capítulo 14, existe ali o capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar sobre o amor, meu irmão. Porque se as pessoas fizerem a manifestação, a dinamização dos dons do Espírito Santo na sua vida, mas não tiver amor, não tiver uma motivação verdadeira que esteja alicerçada na vontade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, meu irmão, nada adianta se não tiver o amor. Porque todos, meu irmão, os dons vão passar. Tudo isso vai passar, mas o amor vai permanecer, meu irmão. Por isso o apóstolo Paulo faz questão de mostrar esse caminho mais excelente, que é o caminho de amor, o caminho do amor. Que o crente que tem sobre si a manifestação de algum dom espiritual em sua vida, ele deve o fazer com amor. Como nós falamos na lição anterior, meu irmão, que falava um missionário, esqueci até o Eurico Bergsten, falava que os dons espirituais são como alicerces de uma obra.
E a edificação vai crescendo e aqueles alicerces vão fazendo com que a edificação vá melhorando, você vai pintando, vai rebocando, vai fazendo, construindo. E os dons espirituais ele compara como se fosse esses andaimes para a construção da obra. Mas quando o edifício estiver pronto, completo, não é necessário mais ficar aqueles andaimes ao redor do edifício, porque já se concluiu. E é isto que nós estamos vivenciando, irmão, que é o quê? Hoje, os dons espirituais estão para a edificação da igreja, mas quando se manifestar o que é perfeito, meu irmão, o que tudo faz, tudo pode, ou seja, quando Cristo vier e levar a sua igreja, os dons espirituais cessarão. E esses dons vão cessar, mas vai permanecer o amor. O amor vai permanecer. Tudo passará, mas o amor vai permanecer. Por isso o autor da lição, meu irmão, ele vai colocar de forma bem clara aqui, este segundo subtópico aqui do terceiro tópico, vai falar sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Porque ele vai agora mostrar que a igreja vai ser comparada a um templo, meu irmão. E o ministro ou o pastor a um construtor, cuja responsabilidade é de conservar o material do templo em ótimo estado, meu irmão. Paulo foi o construtor que Deus empregou para lançar o fundamento do trabalho em Corinto, porque Paulo que fundou aquela igreja ali. E esse fundamento que Paulo veio lançar ali era Cristo. Paulo, porém, ele adverte que todo homem ocupado na construção da igreja deve ter muito cuidado com o que está fazendo, meu irmão. E Paulo descreve 3 tipos de obreiro que positivamente ou negativamente estão envolvidos com a obra de Deus. Primeiro ele fala do construtor sábio. Além de ser sábio, ele é espiritual, ou seja, é o construtor sábio e espiritual. 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Então é um construtor sábio, espiritual, meu irmão. Ele emprega materiais como ouro, pedras preciosas e prata. Trata-se de materiais duráveis e não sujeitos, meu irmão, à combustão, como a madeira, feno e palha. Os 3 materiais duráveis, meu irmão, ele representa a fidelidade, meu irmão, o empenho e o amor com que alguém faz o trabalho de Deus. Este é o primeiro construtor, que nós devemos ser esse, meu irmão, construtor sábio, espiritual. Mas também o apóstolo vai falar do construtor insensato e negligente, que é o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas é um construtor insensato e negligente. Aqui está falando do nosso dia, quando chegarmos aos pés de Cristo, naquele tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja. Todos os crentes passaram pelo tribunal de Cristo, um tribunal para recompensa ou não. E ali Cristo vai ver qual foi a nossa motivação na edificação desse edifício espiritual que é chamado Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, ao qual nós fazemos parte. Então tinha esse construtor insensato e negligente, meu irmão. Ele usou madeira, feno e palha. Não está assim construindo para a glória de Deus, não. Ele está mais interessado numa multidão grande do que em cristãos profundamente espiritual, meu irmão. Então eu tenho que ter cuidado. E por fim também tem um construtor destruidor, que é o versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então isso aqui é o construtor destruidor. É o obreiro que não constrói, pelo contrário, é aquele que destrói. E como é que acontece essa destruição, meu irmão? Essa destruição acontece, sabe como? É o falso ensinamento. É aquele ensinamento para causar divisões, afastamentos. Então, irmão, eu devo ter cuidado para ser um construtor sábio e espiritual. Porque nós somos o arquiteto de Cristo. Paulo lançou o fundamento e cada um de nós, meu irmão, estamos construindo. Quem nunca ouviu aquela história? Nós estamos aqui, meu irmão, colocando nosso tijolinho na obra. Um dia, se Deus assim não voltar, nós sairemos de cena e vai vir outro e vai continuar essa obra.
A obra sempre tende a progredir, meu irmão. Então que possamos, meu irmão, meditar naquilo que Deus tem desejado na nossa vida, para sermos despenseiros do dom, como fala o apóstolo Pedro. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos essa incumbência, nós somos despenseiros de Cristo, aquele responsável, meu irmão, pela abastança da igreja, pela edificação, pelo crescimento espiritual. Então que possamos meditar cada dia mais nesta palavra, para que sabemos, meu irmão, usar os dons espirituais como eles devem ser usados de maneira eficaz, de maneira que venha edificar a igreja, de maneira que venha fazer o crescimento espiritual da igreja de Cristo aqui na terra. Então, meus amados irmãos, nós encerramos assim o subsídio da nossa lição de número 2, os propósitos dos dons espirituais, que possamos meditar, e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivador. Amém? Deus abençoe os irmãos e que Deus continue derramando a sua graça e conhecimento sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.